Olá, meu irmão ou irmã. É um prazer poder falar contigo e te trazer a mensagem de Deus através da Bíblia Sagrada. Te convido a assistir este vídeo até o final porque tenho certeza que Deus hoje vai mudar a sua vida com essa linda mensagem com os seus principais capítulos e versículos da Bíblia que nos transmite uma mensagem de amor e paz na alma ao ouvir tão poderoso que eles são. Me acompanhe e seja abençoado. Um dos versículos mais conhecidos da Bíblia é João capítulo 3 versículo 16 porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este versículo mostra que Deus nos ama e quer o melhor para nós, e nos oferece a oportunidade de ter uma vida eterna através da fé em seu Filho, Jesus Cristo. Outro versículo encorajador é Filipenses capítulo 4 versículo 6 a 7 Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Este versículo nos encoraja a orar e confiar em Deus em todas as circunstâncias, e promete que Ele nos dará a paz que excede todo entendimento. Em Romanos capítulo 8 versículo 28 Paulo escreve: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Este versículo nos lembra que mesmo em meio às dificuldades e desafios, Deus está trabalhando para o nosso bem e para cumprir o seu propósito em nossas vidas. Por fim, em Isaías capítulo 41 versículo 10 Deus diz: Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Este versículo nos lembra que, independentemente do que enfrentamos, Deus está sempre conosco, nos fortalecendo e nos ajudando a superar nossos medos e ansiedades. No entanto, posso sugerir que você leia a Bíblia regularmente e medite sobre suas mensagens. Dessa forma, você poderá encontrar muitos ensinamentos importantes que o ajudarão a manter sua fé em Deus firme e forte. Alguns bons lugares para começar podem ser os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, os Salmos, Provérbios e as cartas de Paulo. Além disso, procure se conectar com uma comunidade de fé, onde você possa compartilhar suas lutas e experiências, além de receber encorajamento e orientação. E não se esqueça de orar regularmente e buscar a presença de Deus em sua vida, pois Ele é a fonte de toda a força e sabedoria. Espero que essas sugestões possam ajudá-lo a crescer em sua fé e a experimentar a paz e a alegria que vem de um relacionamento com Deus. Lembre-se sempre de que Deus o ama e está sempre ao seu lado, não importa o que aconteça. A Bíblia é uma fonte inesgotável de ensinamentos e orientações para a nossa vida, e é uma alegria poder compartilhar essa sabedoria com você. Espero que essas mensagens possam ser uma inspiração para você e ajudá-lo a crescer em sua fé e relacionamento com Deus. Por favor, não hesite em deixar seus comentários e sugestões sobre a mensagem. É sempre um prazer ouvir o feedback de quem está sendo abençoado por essas palavras. E lembre-se, Deus está sempre com você e o ama mais do que você pode imaginar. A Bíblia nos ensina que Deus é amoroso e misericordioso, e que Ele está sempre presente em nossas vidas, mesmo quando não podemos vê-lo ou senti-lo. Podemos confiar em Deus em todos os momentos, porque Ele é fiel e não nos abandona. Além disso, a Bíblia também nos ensina a amar uns aos outros como a nós mesmos e a perdoar aqueles que nos ofendem. Esses ensinamentos são fundamentais para construir relacionamentos saudáveis e harmoniosos, e para vivermos em paz e harmonia com nossos irmãos e irmãs em Cristo. Por fim, a Bíblia nos ensina que a vida é preciosa e que devemos aproveitar cada momento que temos para glorificar a Deus e servir ao próximo. Podemos fazer a diferença em nossas comunidades e em nossas vidas, mesmo que seja com pequenos atos de amor e bondade. Espero que essas palavras possam ser uma fonte de conforto e inspiração para você, e que possam ajudá-lo a crescer em sua fé e relacionamento com Deus. Lembre-se sempre de que Deus está ao seu lado, e que Ele é a luz que guia seus passos em todos os momentos. Provérbios capítulo 3 versículos 5 a 6 Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos,
e ele endireitará as suas veredas. O versículo nos orienta a reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, ou seja, a ter a presença de Deus presente em todas as nossas decisões e escolhas, buscando sempre a orientação divina. Quando seguimos este caminho, somos agraciados com a promessa de que Ele endireitará as nossas veredas, ou seja, nos guiará para os melhores caminhos e nos ajudará a encontrar as respostas que buscamos. Dessa forma, o provérbio nos lembra da importância da humildade e da confiança em Deus, reconhecendo que não somos capazes de enfrentar as dificuldades sozinhos, mas que podemos contar com a ajuda do Senhor em todos os momentos. Romanos capítulo 12 versículo 2: Não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O capítulo 12 de Romanos é um dos mais importantes da Bíblia e traz uma mensagem muito inspiradora para os cristãos. Nele, Paulo fala sobre a importância da transformação pessoal e da renovação da mente, como forma de se aproximar da vontade de Deus. O versículo 2 é um dos mais conhecidos desse capítulo e nos alerta para não nos conformarmos com o mundo e suas tendências, mas sim para nos transformarmos pela renovação da nossa mente. Isso significa que devemos mudar a nossa maneira de pensar, de agir e de enxergar o mundo, abandonando as influências negativas e buscando a vontade de Deus. Quando transformamos a nossa mente, somos capazes de compreender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, ou seja, alcançamos uma maior conexão com Ele e passamos a agir de acordo com os seus preceitos. Isso nos torna mais próximos de Deus e nos permite viver uma vida mais plena e realizada. Portanto, o capítulo 12 de Romanos é uma mensagem inspiradora que nos lembra da importância de nos transformarmos e renovarmos a nossa mente para nos aproximarmos da vontade de Deus e vivermos uma vida plena em Sua presença. 1 João capítulo 4 versículo 19: Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João é um livro muito importante da Bíblia que nos fala sobre o amor de Deus e a importância de amarmos uns aos outros. No capítulo 4, o apóstolo João nos lembra de que o amor é um atributo essencial de Deus e que Ele nos amou primeiro, antes mesmo de nos amarmos. O versículo 19 resume muito bem essa mensagem, nos dizendo que amamos porque Ele nos amou primeiro. Isso significa que o amor é um reflexo do amor que Deus tem por nós e que só podemos amar verdadeiramente se permitirmos que o amor de Deus flua em nossas vidas. Ao nos amar primeiro, Deus nos ensina o que é o amor verdadeiro e nos capacita a amar os outros da mesma forma. Isso nos permite criar laços mais profundos e significativos com as pessoas ao nosso redor e nos tornar mais próximos de Deus. Portanto, 1 João capítulo 4 versículo 19 é uma mensagem poderosa que nos lembra do amor incondicional de Deus por nós e da importância de amarmos uns aos outros como Ele nos amou. Quando vivemos em amor, estamos vivendo em sintonia com a vontade de Deus e nos aproximando mais dele. João capítulo 14 versículo 6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14 versículo 6 é um versículo muito importante da Bíblia que nos traz uma mensagem clara e poderosa sobre a salvação através de Jesus Cristo. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essas palavras significam que só podemos chegar a Deus e obter a vida eterna através de Jesus Cristo. Ele é a única maneira de conhecer e se relacionar com Deus. Jesus é a verdade, a vida e a salvação que Deus oferece ao mundo. Através da sua morte e ressurreição, Jesus nos reconciliou com Deus e nos deu acesso à vida eterna. Ele é o único caminho para a salvação e não há outro nome pelo qual podemos ser salvos. Essa mensagem é uma declaração clara da identidade e missão de Jesus Cristo. Ele não é apenas um grande mestre ou um profeta, mas é o próprio Filho de Deus, o Salvador do mundo. Quando colocamos nossa fé em Jesus e seguimos seus ensinamentos, encontramos o caminho para a vida eterna e a verdadeira comunhão com Deus. Por isso, João capítulo 14 versículo 6 é uma mensagem de esperança e salvação para todos que creem em Jesus Cristo. Ele é a luz que nos guia e nos mostra o caminho para Deus.
2 Coríntios capítulo 5 versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Essa mensagem de 2 Coríntios capítulo 5 versículo 17 é uma das mais importantes e inspiradoras da Bíblia. Ela nos mostra que, quando aceitamos a Cristo em nossas vidas, nos tornamos uma nova criação. Isso significa que todas as coisas antigas, incluindo nossos pecados e erros passados, são deixados para trás e uma nova vida começa. Ao nos tornarmos uma nova criação, somos capazes de experimentar a graça e a misericórdia de Deus de uma forma totalmente nova. Podemos desfrutar de uma vida renovada e transformada em Cristo, e isso nos permite seguir em frente em fé e esperança. É importante lembrar que essa transformação não acontece instantaneamente e pode ser um processo contínuo. À medida que nos esforçamos para seguir a Cristo e viver de acordo com seus ensinamentos, estamos permitindo que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas e nos ajude a crescer em nossa fé. Em resumo, 2 Coríntios capítulo 5 versículo 17 é uma mensagem poderosa e encorajadora para aqueles que buscam uma vida transformada em Cristo. Devemos nos lembrar de que, em Cristo, somos novas criações e podemos deixar para trás nossas antigas formas de viver e abraçar uma nova vida cheia de amor, graça e esperança. Gálatas capítulo 5 versículo 22 a 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e autocontrole. Contra essas coisas não há lei. Essa passagem bíblica nos apresenta os 9 frutos do Espírito Santo. O Espírito Santo é o terceiro elemento da Trindade, sendo Deus, o Pai e o Filho, Jesus Cristo, os outros 2 elementos. Quando nos tornamos cristãos, o Espírito Santo habita em nós, e podemos produzir esses frutos em nossas vidas. O primeiro fruto é o amor, que é o amor de Deus que flui através de nós para os outros. O segundo é a alegria, que é um estado de contentamento e felicidade que vem de Deus e que nos ajuda a suportar as dificuldades da vida. O terceiro é a paz, que é um senso de tranquilidade e calma que vem de confiar em Deus. O quarto fruto é a paciência, que é a capacidade de esperar sem ficar ansioso ou irritado. O quinto é a benignidade, que é a gentileza e bondade para com os outros. O sexto é a bondade, que é a qualidade de ser bom e justo em todas as nossas ações. O sétimo fruto é a fidelidade, que é a qualidade de ser confiável e leal. O oitavo é a mansidão, que é a qualidade de ser suave e humilde em vez de arrogante e orgulhoso. O nono e último é o autocontrole, que é a capacidade de controlar nossas ações e emoções, mesmo quando estamos sob pressão ou tentação. Esses 9 frutos trabalham juntos para nos ajudar a viver uma vida que agrada a Deus e que é benéfica para nós e para os outros. Não há nenhuma lei que proíba a manifestação desses frutos em nossa vida, e a prática constante desses frutos nos ajuda a crescer espiritualmente e a ter uma vida mais plena e satisfatória. Efésios capítulo 4 versículo 32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Esta mensagem do apóstolo Paulo aos Efésios nos exorta a sermos bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-nos mutuamente. A bondade e a compaixão são virtudes importantes em nossos relacionamentos interpessoais e demonstram amor e respeito pelo próximo. Além disso, o perdão é fundamental em nossas vidas, pois todos nós erramos e precisamos ser perdoados. O apóstolo Paulo nos lembra que assim como Deus nos perdoou em Cristo, devemos perdoar os outros. O perdão é um ato de amor e humildade, que nos liberta do peso do ressentimento e nos permite viver em paz. Quando perdoamos, estamos seguindo o exemplo de Cristo, que morreu na cruz pelos nossos pecados e nos concedeu o perdão e a salvação. Assim, a mensagem de Efésios capítulo 4 versículo 32 é um convite à bondade, compaixão e perdão, que nos leva a uma vida mais plena e feliz, em harmonia com Deus e com o próximo. Filipenses capítulo 4 versículo 6 a 7. Não se preocupem com nada, mas em tudo, pela oração e súplicas, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento,
guardará seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Essa passagem da Bíblia, escrita pelo apóstolo Paulo em sua carta aos Filipenses, nos ensina sobre a importância da oração e da confiança em Deus. Paulo começa encorajando os leitores a não se preocuparem com nada, mas apresentar seus pedidos a Deus através da oração e súplicas. Ele está nos lembrando que Deus está sempre disposto a ouvir nossas orações e nos ajudar em nossas dificuldades. A segunda parte do versículo fala sobre a paz de Deus que excede todo entendimento e que guardará nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Isso significa que, quando confiamos em Deus e entregamos nossas preocupações a Ele, podemos experimentar uma paz sobrenatural que vai além de nossa compreensão. Essa paz nos ajuda a lidar com as dificuldades da vida e a manter nossa fé em Deus. Em resumo, essa mensagem nos encoraja a confiar em Deus e a entregar nossas preocupações a Ele através da oração e súplicas. Quando fazemos, podemos experimentar a paz de Deus que nos ajuda a lidar com as dificuldades da vida e a manter nossa fé em Cristo Jesus. Colossenses capítulo 3 versículo 23 a 24 E tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Esta passagem bíblica nos incentiva a fazer tudo com excelência, como se estivéssemos fazendo para o próprio Senhor. Não devemos nos contentar em fazer apenas o suficiente para agradar os homens, mas sim, devemos dar o nosso melhor, colocando todo o nosso coração em tudo o que fazemos, como se fosse para o Senhor. Isso significa que devemos fazer nosso trabalho com honestidade, justiça e integridade, independentemente das circunstâncias ou das pessoas envolvidas. Ao fazermos isso, estamos demonstrando nossa gratidão e amor por Deus e estamos servindo a Ele em tudo o que fazemos. E a promessa dessa passagem é que, ao fazermos tudo com excelência para o Senhor, receberemos a recompensa da herança que Ele tem para nós. Tiago capítulo 1 versículo 19 Estejam todos prontos para ouvir, mas sejam lentos para falar e lentos para se irar. O livro de Tiago é uma das epístolas do Novo Testamento que traz uma mensagem de exortação e encorajamento aos cristãos. O autor, Tiago, provavelmente era o irmão de Jesus e líder da igreja em Jerusalém. No capítulo 1, o verso 19 destaca a importância da paciência e do autocontrole em nossas palavras e emoções. Tiago nos aconselha a sermos rápidos para ouvir e lentos para falar, e ainda mais lentos para ficar com raiva. Essa é uma mensagem muito importante para as pessoas, pois muitas vezes nos deixamos levar pelas nossas emoções e falamos coisas que não deveríamos, sem ouvir e considerar a perspectiva dos outros. Tiago nos incentiva a ouvir com atenção e entender antes de responder. Isso requer humildade e autocontrole, mas é importante para a construção de relacionamentos saudáveis. Ao praticarmos essa mensagem, podemos evitar conflitos desnecessários e aprender a lidar com as diferenças de forma mais pacífica. Em resumo, o livro de Tiago traz uma mensagem de sabedoria prática para a vida cristã, nos orientando a praticar a paciência, o autocontrole e a humildade em nossas relações com os outros. O verso 19 deixa claro que é preciso estar disposto a ouvir e compreender antes de falar e reagir, como forma de construir relacionamentos saudáveis e pacíficos. 1 Pedro capítulo 4 versículo 8 Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. 1 Pedro é uma carta escrita pelo apóstolo Pedro para as igrejas da Ásia Menor, com o objetivo de encorajá-las na fé em meio às perseguições que estavam sofrendo. A mensagem principal desta carta é a importância de permanecer fiel a Cristo, mesmo em meio à adversidade, e de viver uma vida de santidade e amor uns pelos outros. No capítulo 4, Pedro enfatiza a importância do amor cristão. Ele nos exorta a amar uns aos outros sinceramente, pois o amor cobre uma multidão de pecados. Isso significa que, quando amamos sinceramente, estamos dispostos a perdoar, a deixar de lado as ofensas e a tratar os outros com bondade e compaixão. Isso não significa que devemos ignorar o pecado ou tolerar o mal, mas que devemos amar as pessoas apesar de seus pecados e ajudá-las a crescer em sua fé. O amor cristão é um testemunho poderoso para o mundo.
Quando amamos uns aos outros sinceramente, estamos mostrando ao mundo o amor de Deus em ação. O amor de Deus é incondicional e perdoador, e quando amamos os outros da mesma forma, estamos demonstrando o caráter de Deus ao mundo ao nosso redor. Além disso, o amor cristão é uma fonte de unidade na Igreja. Quando amamos uns aos outros sinceramente, estamos construindo relacionamentos fortes e duradouros que nos ajudam a superar as divisões e as diferenças que podem surgir entre nós. Portanto, 1 Pedro capítulo 4 versículo 8 nos desafia a amar uns aos outros sinceramente, a perdoar e a deixar de lado as ofensas, e a tratar os outros com bondade e compaixão. Quando vivemos dessa maneira, estamos refletindo o amor de Deus ao mundo ao nosso redor e fortalecendo a unidade da Igreja. Provérbios capítulo 17 versículo 17 O amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. O livro de Provérbios, do Antigo Testamento da Bíblia, é uma coleção de sabedoria prática que oferece conselhos úteis para a vida cotidiana. Provérbios capítulo 17 versículo 17 é um exemplo de como o livro ensina a importância dos amigos verdadeiros e leais. A mensagem deste versículo é simples, mas profunda, e um amigo verdadeiro está presente em todos os momentos, tanto nos bons quanto nos ruins. Em tempos de alegria e celebração, um amigo está lá para compartilhar a felicidade e torná-la ainda mais especial. Em tempos de dificuldade e tristeza, um amigo está lá para oferecer apoio, consolo e ajuda. O provérbio também compara um amigo fiel a um irmão na adversidade, sugerindo que o laço de amizade é tão forte quanto o laço sanguíneo. A mensagem é clara, e a amizade verdadeira é um tesouro precioso que deve ser valorizado e nutrido. Essa mensagem de Provérbios é uma lição atemporal e universal sobre a importância das relações humanas e da amizade verdadeira. Ela nos encoraja a cultivar e manter amizades saudáveis e duradouras, que nos acompanharão ao longo da vida e nos ajudarão a enfrentar todas as situações que surgirem. Isaías capítulo 40 versículo 31 Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. Voam alto como águias, correm e não se fatigam, caminham e não se cansam. A mensagem do livro de Isaías capítulo 40 versículo 31 é sobre a importância da espera no Senhor e a renovação das forças que isso traz. Aqueles que confiam e esperam em Deus são fortalecidos e capacitados a enfrentar os desafios da vida. A comparação com a águia enfatiza a habilidade de voar alto e enxergar além das circunstâncias, enquanto a capacidade de correr e caminhar sem se cansar destaca a perseverança e resistência. Essa mensagem encoraja as pessoas a colocarem sua confiança em Deus e confiar em sua provisão e cuidado em todas as situações. Romanos capítulo 8 versículo 28 Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos capítulo 8 versículo 28 é uma mensagem muito importante e reconfortante para os cristãos. O versículo nos lembra que Deus está sempre trabalhando em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e que foram chamados de acordo com o seu propósito. Isso significa que, mesmo nos momentos difíceis, podemos ter confiança de que Deus está agindo para o nosso bem. Às vezes, é difícil entender por que coisas ruins acontecem, mas podemos ter a certeza de que Deus está trabalhando para transformar essas situações em algo bom. Isso também nos incentiva a confiar em Deus e a procurar seguir o propósito que Ele tem para nós. É uma mensagem de esperança e confiança em Deus, que está sempre presente cuidando de nós. 2 Timóteo capítulo 1 versículo 7 Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. A mensagem de 2 Timóteo capítulo 1 versículo 7 é de encorajamento e força. O versículo nos lembra que Deus nos deu um espírito de poder, amor e equilíbrio, em vez de um espírito de medo ou covardia. Isso significa que, como filhos de Deus, podemos confiar em sua força e ajuda para enfrentar qualquer situação que enfrentamos, sem medo ou insegurança. Quando nos sentimos fracos ou com medo, podemos orar a Deus e pedir que Ele nos dê a coragem e a força necessárias para enfrentar os desafios que enfrentamos. E, com a ajuda de Deus, podemos ser mais do que vencedores em todas as coisas. Hebreus capítulo 11 versículo 1 é considerado um dos versículos mais importantes da Bíblia sobre a fé.
A mensagem que ele transmite é que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se vê. Isso significa que a fé é acreditar em algo que ainda não aconteceu, mas que se espera que aconteça, tendo a certeza de que isso se realizará. A fé é a base do relacionamento entre o ser humano e Deus, pois é através dela que se estabelece uma conexão com o divino. Essa mensagem é importante porque nos ensina a confiar em Deus e acreditar que Ele está no controle de nossas vidas, mesmo que não possamos ver o que Ele está fazendo. A fé nos dá esperança e nos fortalece em momentos difíceis, pois sabemos que podemos confiar em Deus. Em resumo, a Bíblia é cheia de mensagens de amor, esperança e encorajamento. Espero que esses versículos possam lhe trazer conforto e inspiração. Convido você a se inscrever em nosso canal e deixar um comentário compartilhando como Deus tem abençoado sua vida. Que Deus o abençoe sempre. Amém.